Olá, para você que acompanha o canal do Suno Notícias, eu sou a Natália Gomes, editora do site, e hoje eu vim aqui entrevistar uma empresa bem interessante, bem antiga do mercado, que é a Kepler Weber. A Kepler é uma empresa que está aberta desde 1980, então quando eu digo que ela é antiga mesmo. O código dela é o QEPL3 e ela é focada na produção de sistemas de armazenagem e conservação de grãos, que são silos, secadores e máquinas de limpeza. Além disso, ela tem instalações industriais, terminais portuários e trabalha com assistência técnica. E os seus centros de distribuição são 5, estão no Paraná, no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Goiás. E eu queria agradecer aqui a presença do Paulo Polese, que é o CFO da Kepler, e do Tadeu Vino, superintendente comercial. Gente, muito obrigada por terem topado o convite de conversar aqui com a gente, contar um pouquinho dos planos da Kepler. Olá, um prazer estar com você, Natália. Obrigado pelo espaço aqui. Vamos bater um papo legal. Eu que agradeço. Assim, como eu comentei, a Kepler já é uma empresa tradicional do mercado de capitais e agora a gente tem visto, principalmente esse ano, várias empresas de agro entrando na bolsa. E eu queria saber como que vocês veem esse movimento, se isso ajuda vocês no diálogo com o investidor pessoa física, que muitas vezes está longe do campo, né, e não conhece muito a dinâmica do agro e às vezes pode ter alguma dificuldade de entender o negócio de vocês. Como que tem sido essa popularização do agro na bolsa? Ok. Natália, acho que é interessante esse ponto que você toca. Acho que estamos num momento do lado da empresa muito bom, o agronegócio tá super bem. O Tadeu vai ter oportunidade de falar para nós um pouquinho lá os segmentos que a gente atua e tudo mais. E quando você soma as duas coisas, no momento do agro, momento de empresas novas, que já são, na verdade, empresas tradicionais, mas entrando na bolsa, né? A gente acompanhou esse ano, desde o ano passado, na verdade, algumas empresas fazendo IPO, entrando ali e reforçando, vamos dizer assim, a participação das empresas puramente agro na bolsa. Então, isso é muito favorável. Então, isso ajuda, né? Atrai um pouco mais de interesse, como eu disse, né? A companhia está num momento muito bom de crescimento, de entrega de resultados, né? Um momento que a gente se preparou para ele, né? Temos que lembrar que a gente vem de uma pandemia que não acabou ainda, né? Melhorou muito as situações, mas a gente vem de um momento aí de muita estabilidade em vários setores. Passamos aí esse ano por um período de teste, uma provação importante, né? Essa questão do abastecimento, cadeia de suprimentos, né? Agora ainda bem que está se estabilizando bastante, mas aí a gente está conseguindo fazer uma entrega super importante, tanto de crescimento quanto de resultado, né? Então, atrai sim o interesse, né? O momento também que a bolsa como um todo teve uma migração, a gente acompanha a quantidade de pessoas físicas, né, que entraram na bolsa, esse número aí, questão de 2 anos, mais do que triplicou. Então tudo é uma conjuntura favorável, né? Mas é positivo, né? Isso nos dá motivação, Natália, para continuar trabalhando, investindo, expandindo a empresa, né, investindo em inovação, lançando novos negócios. A gente tem agora a jornada digital, vamos poder falar daqui a pouquinho um pouco também. Sim, vou perguntar Então, sobre isso. favorável. É isso. Tá. E você tocou num assunto que era justamente uma pergunta que eu queria fazer. A gente sabe que tem uma crise na cadeia de suprimentos em todo o mundo, né, que foi intensificada na pandemia, e isso impactou vários mercados, inclusive o agro. E vocês citam no balanço do terceiro tri, citaram uma estabilização, e agora você falou também isso. Conta para a gente como que está a situação hoje dessa questão de abastecimento. Posso começar, o Tadeu fica à vontade para completar, Tá? Tadeu. De fato, a gente, acho que eu tenho que, para responder, voltar um pouco no tempo, voltar o ano passado, principalmente no segundo semestre, foi quando a demanda expandiu bastante, né? Acho que vários fatores, as famílias ficaram presas em casa, começaram a consumir coisas diferentes e puxou, então teve uma aceleração no consumo que acabou puxando a venda dos grãos, principalmente, né? O dólar também, o real se desvalorizou, então tudo veio numa crescente, gerou uma demanda importante, então as nossas vendas acabaram se acelerando e vários setores da economia, né? Isso aconteceu.
Eu tenho que lembrar, Natália, que do nosso custo, da nossa estrutura de custos, o aço, em geral, a gente lembra o silo, né, aquela estrutura gigantesca lá, o aço é 50%, né, do custo total. Né? A gente tem muitos componentes, mas o aço é o mais relevante. E o aço a gente está na cadeia, a gente tem grandes fornecedores, né, fornecedores globais e tudo, mas a gente está na cadeia global do aço. Então a crise pegou, né, pegou vários setores e faltou matéria-prima para nós, principalmente no primeiro semestre. Não só faltou matéria-prima, mas os preços subiram muito. Então foi um período que a companhia teve que trabalhar forte a questão do abastecimento, porque vendemos muito ano passado e tinha que entregar. A gente é uma empresa, a gente lembra do agronegócio, mas uma empresa de projetos também. A gente vende num dia para entregar meses, 5, 6 meses depois. Então você tem que ter matéria-prima para produzir. Então chegou alguns momentos que a gente trabalhou bem. A nossa diferencial, Natália, é que a gente conseguiu capturar ou perceber essa disrupção cedo. Então lá no passado, na hora que a gente percebeu os sinais, já a gente começou a se organizar, é, trabalhar mais a questão do estoque, a gente vendia quando a gente tinha certeza que tinha estoque, né? Então a gente foi dosando aos poucos e capturando as oportunidades. Mas foi difícil, né? Principalmente para o nosso cliente, né, Tadeu? Se quiser falar um pouquinho, porque isso afeta toda a cadeia, né? Os suprimentos, mas o cliente. Se você quiser completar um pouquinho, Tadeu, fica à vontade. Perfeito. Bom, não tinha falado bom dia ainda, bom dia para todos, né? Bom É dia. um prazer estar com vocês aqui, falando um pouquinho da Kepler. Na realidade, como o Paulo falou, o agro não parou, né? Durante a crise, logo depois da pandemia, o agro parece que acelerou, né? Então, e essa aceleração fez com que, assim, os preços do agro subissem, os clientes ficassem mais capitalizados, né? Então, o produtor, os traders começaram a fazer mais comércio, né? Para suprir as cadeias. E isso fez com que o produtor mais capitalizado também viesse às compras, porque a relação de troca produto-grão, produto soja, milho, em relação ao equipamento ou construção civil, que faz parte do nosso negócio, na parte da base dos silos, né, ficasse boa a relação de troca. Né? Então, para o produtor ou para o pessoal do agro, ficou uma boa relação, apesar dos aumentos que aconteceram com o aço. Né? O aço realmente subiu bastante, 12 aumentos consecutivos, né? Desde junho do ano passado, e se estabilizou agora, né, Paulo? O Paulo cuida da nossa área de suprimentos, né? Então ele está bem por dentro da situação do aço, mas se estabilizou, amém, né? Que é muito bom para todos isso. E então a gente teve essa associação, né? Vindo das compras, né? A questão da estruturação da cadeia se reestruturou. De qualquer forma, a Kepler teve excelentes resultados, né? Apesar desses entraves e desses percalços, a Kepler conseguiu driblar muito bem isso e tivemos excelentes resultados, né? Esse último trimestre, então, nem se fala, né? Então, é isso. Uhum. Mas só para entender, o problema principal para vocês foi o aço, então? Foi o aço e os outros componentes da nossa empresa, que a gente utiliza muita coisa, parafusos, também são aço, né? São Uhum, feitos sim. de aço. Então, não só o aço chapa, mas como todos os componentes que são feitos de aço, né? Muitos componentes. Você compra um motor, tem aço no motor elétrico, né? Você compra um acionamento feito de ferro fundido, não tem aço, mas tem ferro, é parente, né? Então tem muita coisa, mas assim, foi muito desafiador. Fazíamos reuniões diárias sobre o assunto, mas superamos. Mas E ficou atendemos bem represado nossos algum clientes. projeto? Não chegou a represar projeto por causa disso? Não, Não. nosso não. Conseguiram? Uhum. Conseguimos entregar todos. Mas como? Vocês buscaram outros fornecedores? Qual que foi a principal estratégia diante dessa falta? Estratégia de crise. O Paulo pode falar melhor sobre isso, porque ele é a pessoa que ciceroneou, que capitaneou todo esse processo. Tá? Uhum. Mas foi mesmo, é legal a deixa do Tadeu, Natália, porque exatamente, a gente viu, foi uma questão, nunca aconteceu assim, a gente houve depoimentos de pessoas que estão há muitos anos no setor, os relatos dizem que nunca aconteceu nada parecido. Uma demanda muito forte para vender e um risco de não ter o produto, mesmo que o preço subindo, a Kepler é uma empresa tem uma estrutura de capital muito favorável, a gente tem balanço, a gente poderia comprar. A primeira dúvida foi: o cliente absorve esse custo e tal? E absorveu.
pelo ponto que o Tadeu acabou de falar, a relação de troca, porque o produto que ele vende, a soja, o milho, também teve uma valorização importante. Então, a relação de troca se preservou e ele percebeu a vantagem de fazer o investimento na armazenagem por questões econômicas, ganhos de escala, que é a vantagem da nossa solução. Então, os pedidos vieram, né? Foi beneficiado, a Kepler se beneficiou, mas o setor todo cresceu, o nosso setor todo, os concorrentes também expandiram a atividade. Então, a gente chegou no meio do caminho, como o Tadeu lembrou bem, a gente teve que estabelecer um comitê de atendimento ao cliente. Então, o que é muito importante, tem um valor quase imensurável, Natália, é cumprir com algo que foi contratado. O produtor tem a questão de safra, ele precisa do equipamento pronto, instalando, performando para a safra, para a colheita. Então, ele faz investimento no meio tempo, né? E se você atrasar a entrega, e nós tínhamos todas as razões do mundo para atrasar, ele perde o time da colheita, ele perde o investimento dele de um ano. Então, a gente trabalhou muito nas datas e por toda a questão da Kepler, verticalização, a gente tem um processo de Lean Manufacturing, tudo ajudou que a gente mantivesse. Mas foi difícil, mas a gente não tem relato de um caso que atrasou. A gente teve caso de precisar avisar o cliente, olha, 15 dias você consegue, a gente recupera isso na montagem. Pode ser? Ah, pode. Então, a gente administrou muitas situações através desse comitê que o Tadeu lembrou bem. Diariamente, a gente tomava decisões, mas sempre pensando no cliente. A gente conseguiu passar sem ter um atraso que tivesse um prejuízo para o cliente, Natália. Tá, e isso daí está totalmente normalizado, é isso que eu queria trazer para o presente, para as perspectivas. Fala um pouquinho da situação atual. Exato. Eu diria que está voltando quase que na totalidade para o que a gente chama de normalidade, né? Os preços, primeiro fator, preços, né? O preço das matérias-primas, eles pararam de subir, né? O último aumento de aço que a gente teve foi no mês de julho, desde então a gente não teve mais. Então, por isso a gente melhora muito o ambiente de negócio, que a gente trabalha com maior previsibilidade. Antes você não sabia se o próximo mês ia ter aumento. Então, isso está sinalizado, isso é um fator. O outro é o abastecimento, voltou ao normal, a gente repôs todos os estoques. Tem um caso ou outro, né? E ainda a gente tem que, eu falo que a gente tem que viver em estado de alerta, né, Natália? A gente agora, vamos dizer, o que nos tira um pouquinho o sono, por assim dizer, é a questão dos containers, né? Isso também está afetando todo o mercado. Então, tem falta de container. Então, isso, por exemplo, a gente tem que prestar mais atenção na exportação. Então, exportação precisa dos containers. Então, hoje, a gente já está trabalhando nessa questão. A gente vai vender, mas tem que ter certeza que vamos ter containers, né? Então, um plano de ação para buscar mais fornecedores, né? Expandir as empresas que forneciam, que fazem o frete marítimo, esse tipo de coisa. Então, assim, o problema mudou um pouquinho de lugar, mas a intensidade melhorou muito. Nem se compara ao que a gente viveu. Mas a gente tem que viver em permanente atenção. Hoje, o ponto de atenção são a questão dos containers. O resto, a cadeia de suprimentos normalizou. Tá. E o comitê continua ativo, esse comitê de crise? Ou já Ele continua ativo, sim, mas mais espaçado agora. A gente consegue se reunir uma vez por semana e dar conta de casos pontuais. Não mais com aquela... Então, como eu disse, voltou para uma normalidade. Tá. E a questão dos preços, vocês citaram preços internacionais das commodities, a gente sabe que eles estão em altos, as commodities agrícolas também. Fala um pouquinho o que tem sustentado essa alta e quais são as perspectivas que vocês veem em relação a preço, porque isso impacta diretamente os clientes de vocês, né? Quer começar, Tadeu? Posso. Assim, Mas até tem a ver com o teu cliente aí. Assim, Natália, o mundo passou por um rearranjo de preços. Né? O mundo todo passou por uma inflação de preços, todos os produtos subiram de patamar. Né? O agro aconteceu a mesma coisa, né? A soja está num patamar mais alto, o milho está num patamar mais alto, assim como o aço está no patamar mais alto. Então, é difícil fazer prognóstico sobre o preço do produto, né? A gente não faz prognóstico, tá? Não faz porque não cabe a nós fazer isso, tem os especialistas, né? Nós não somos especialistas em preço de grãos, mas a tendência é que esse patamar realmente tenha mudado e que ele não volte mais ao que era no passado, né? A gente já teve soja no passado de $5, depois foi para 8, nós estamos falando de 11, então, roxa, né? Então, acredito que mudou de patamar, a gente tem que aguardar agora o futuro, né? Para os preços agrícolas, né? Mas aparentemente teve uma mudança de patamar.
Se eu puder só, Pode, Natália, completar, pode. isso que o Tadeu falou é importante, e tem uma questão que até o investidor que acompanha, que acompanha vocês na Suno, tem uma questão mais estrutural que afeta a cadeia do alimento, vamos dizer, globalmente como um todo, né? A gente acompanhou desde 2017, 2018, vários fatores acontecendo que acabam chega aqui internacionalmente, chega no Brasil, né? Por exemplo, a gente viu começando a crise daquela peste suína que afetou muitos Sim. rebanhos, Uhum. começou na África do Sul, foi parar na China. A China tem uma base alimentar muito grande na parte suína. Eles tiveram que dizimar quase a totalidade dos rebanhos deles lá. E, ao mesmo tempo, a gente acompanha uma migração, né, da população desses países em desenvolvimento, tanto da China quanto Índia, principalmente migrando, né, do campo para a cidade. Então, você teve esses dois fatores ao mesmo tempo, quer dizer, migração populacional, né, a gente, mais ou menos o que aconteceu com o Brasil na década de 60, 70, né, saída do campo indo para as cidades, está acontecendo nesses países agora. Então, os países estão investindo muito na reposição desses rebanhos suínos, né, principalmente a China, só que agora um investimento, vamos dizer, por frigoríficos, por criação, por criadouros, né, e aí a base disso acaba sendo para criar né, o suíno confinado, a ração que vem do farelo, que vem da soja, que vem do milho, né? Então, a população migrando para as cidades muda o hábito alimentar, acaba consumindo mais proteína, uma coisa reforça a outra. Então, isso é uma cadeia que chegou aqui no Brasil. O Brasil é o grande fornecedor global, né, tanto de soja quanto milho, muito importante. Então, isso cria uma demanda que parece ser duradoura por conta desses fenômenos que estão acontecendo Tá. que não voltam mais atrás, né? Então, isso Sim. gera uma Uhum. demanda e acaba, acho que, afetando o preço, né? Como o Tadeu falou bem, a gente não faz prognósticos, né? Mas o fundamento, esses fatores, nos parece que vão perdurar por muito tempo. Nessa migração, é muita gente na China, são milhões e milhões, então essa migração vai levar muito tempo até terminar. Isso deve ter uma demanda prolongada pelos grãos, né? Então isso facilita a expansão do Brasil no agronegócio como um todo. Tá. Viu, E a Natália? questão... Oi, Desculpa pode te falar. interromper, só queria fazer um complementozinho que o Paulo falou. O Paulo falou China, né? Mas nós temos esse evento da pessoal migração para as cidades, para os grandes centros, é mundial. Por exemplo, eu fiz uma palestra para o pessoal do Standard Bank sobre África. Na África, daqui a 2050, nós teremos mais de 55% da população da África morando em cidades, em grandes centros. Então, quer dizer, o que aconteceu na China, começou há 10 anos atrás, prossegue, é um fenômeno mundial. É um fenômeno que vai acontecer em todos os outros países. Isso demanda uma alteração estrutural no fornecimento de alimentos. Tá? Uhum, Então, tá. o pessoal fala, e se a China parar? Não, se a China parar, os outros continuam, tá? Porque é para tranquilizar o pessoal. Fala, não, mas a China, se der uma crise na China. Gente, Não é só lá, né? o mundo está mudando. O mundo está mudando. Então, se olhar a África, que é o continente mais atrasado, né? Queira ou não queira, mas é um continente de oportunidades. Lá nós temos quanto? 45, 50 países com um processo migratório enorme acontecendo nos próximos 30 anos. Eu queria colocar isso para deixar assim, relatado que isso é um fenômeno mundial. Entendi. E, assim, eu queria fazer só mais uma pergunta de cenário, que é uma coisa que a gente vê em muitas matérias, é um tema que está se falando bastante, a questão dos fertilizantes, né? Falta de fertilizante no Brasil. Vocês que estão bem próximos do setor, como que vocês veem? Isso é uma coisa que ameaça no curto prazo ou é uma preocupação mais de médio prazo no setor? Como que vocês veem essa questão específica de fertilizantes? Vamos lá. Eu estou na região produtora, a maior produtora do Brasil. Estou em Cuiabá hoje, tá? Visitando clientes. Essa semana eu passei visitando clientes. É uma preocupação, mas não é uma preocupação que o pessoal diz, oh meu Deus, vou morrer, vou parar, não. Existe sim esse descompasso de fornecimento de fertilizantes, é um descompasso, tá? Por algumas questões internacionais, nós temos uma boa parte de alguns insumos que são importados, né? E é por isso que está tendo teve um aumento de preços também dos fertilizantes, né? Os fertilizantes também estão num outro patamar, mas o pessoal, sim, tem uma pequena preocupação, mas não tem ninguém, assim, eu falei com vários grandes produtores,
eles estão conseguindo suprir as suas necessidades com um preço mais alto. Tá? Então, ninguém comentou, dos grandes que eu estive, ninguém comentou, nossa, estou preocupado com fertilizante. Eles sabem que vão pagar um pouco mais, a cadeia está se reajustando, né? Está se recompondo também, como aconteceu com o aço, como aconteceu, né? E é isso que eu ouvi deles. Tá? Então, eu acredito que, se fosse mais preocupante, eles teriam falado. Eles estão, assim, atentos, mas não tem ninguém, assim, ah, meu Deus, o que eu farei amanhã? Tá? Tá certo. E uma outra dúvida que eu tenho é sobre a questão de capacidade de armazenagem de grãos, né? Sempre que eu entrevistei cooperativas lá no Paraná, eles comentam que isso sempre é um gargalo, de certa forma. E vocês têm um programa de construção e ampliação de armazéns. Eu queria saber um pouco como que é esse programa, o quanto que vocês estão investindo para justamente suprir essa demanda. Vamos lá. Na questão da armazenagem, né? O país tem um déficit de armazenagem, tá? É um déficit crescente, porque a produção todo ano cresce mais do que a capacidade de armazenagem. Então, esse ano falamos, eu vou dar números aproximados, tá, pessoal? Assim, não contem na vírgula, não. Nós temos um déficit de 80 milhões de toneladas, terminamos o ano passado, né, com um déficit de 80, vamos terminar esse ano com um déficit de 80. O ano que vem deve aumentar para 110, tá, milhões de toneladas. Por quê? Como a gente teve um ano safra, esse ano que fechou, com algumas quebras de safra, principalmente de milho, né, por causa de questões climáticas, o ano não está previsto ter nada nesse sentido para esse ano que safra que começou agora, que termina no meio do ano que vem. Então, teremos mais produção, vamos beirar 300 milhões de toneladas, né? E a nossa capacidade de armazenar vai ficar em 180, 185. Então, são em torno de 110 milhões de toneladas, aumentou o déficit, tá? De capacidade estática. Isso é um fato que a gente acompanha há anos, né? Essa mudança de curva, antigamente era mais próximo, depois a produção desucorou e começou a ter abrir na boquinha do jacaré, né? Então, é uma realidade. Na questão dos financiamentos, o PCA não é um programa da Kepler, né? O PCA é um programa do governo federal, né, para construção e ampliação de armazenagem no país. É uma linha que tem recursos com equalização de juros, tá? Nós temos hoje dois patamares de juros de 5,5% ao ano até 6 mil toneladas de armazenagem e juros de 7% ao ano acima dessa capacidade. É uma linha que teve nesse ano, safra que está correndo, 4,2 bilhões de reais anunciados pelo governo. Esse recurso praticamente foi todo tomado, tá? Sendo que uma parte desse recurso ainda é para os bancos decidirem se vão emprestar, uma parte de aproximadamente 1,2 bilhão de reais. Então, 3 bilhões, que é o que tinha disponível realmente, assim, no ato, cada banco pegou a sua parte, né? O BNDES atua com todos os bancos, né? Acabou no segundo mês, o dinheiro do BNDES, aproximadamente 1 bilhão. A Caixa Econômica, o dinheiro está acabando agora também, que eles também tinham aproximadamente 800, 900 milhões. E o dinheiro do Banco do Brasil também, 800, 900 milhões também. Já terminou, eles já anunciaram que não tem mais. Então agora tem essa questão do outro 1,2 bi, seriam que os bancos teriam que utilizar da MCR62. Mas é isso que está acontecendo, né? Assim, é uma linha que auxilia o produtor, porque ele tem um juro mais baixo, mas não é suficiente, muito longe de ser suficiente para resolver o problema do déficit de armazenagem. O Paulo está bem enfronhado também nisso, ele está correndo atrás de din-din, né, Paulo? Então, passar para ele aqui complementar. Não, mas é isso, Tadeu, acho que cobriu bem, Tadeu, todos os pontos, né? A gente gosta de explicar para o investidor que a gente vende um bem para o produtor rural, para o nosso cliente, para a cooperativa, que é um bem durável, de longo prazo, um capital elevado, precisa do financiamento, né? Tem as linhas do governo, é verdade, ajudam bastante, mas tem todo o mercado, os bancos privados que provêm recursos. Então, uma coisa se soma a outra, né? Hoje a gente tem trabalhado muito a companhia para trazer mais atores nesse jogo. Por exemplo, a gente tem aqui a Caixa Econômica Federal, que não era um banco atuante no agronegócio, e a Caixa está fazendo um trabalho muito interessante, eles estão entrando de uma forma estruturada no agro, por exemplo, estão inaugurando algumas dezenas de agências dedicadas, né? Acho que tem um logotipo até destacado, Caixa Agro e tal.
e que vai atender esse setor e tem balanço, eles têm volume de recursos, né? Acho que tudo se soma. Então, acho que é uma jornada, a gente trabalhar do nosso lado para oferecer para o cliente sempre as melhores soluções e também as condições de financiamento, né? Mas acho que Entendi. esse ano foi bom, foi recorde, como o Tadeu disse. A gente trabalha com a perspectiva, mais um ano de recorde de safra, a gente trabalha com o cenário, a gente é otimista nesse lado também, acredita que o governo deve comparecer de novo, né, manter o fluxo de financiamento, mas a gente acredita que o mercado de capitais, os bancos vão também cumprir um papel importante como agentes de financiamento para o setor. Uhum, tá. Tem até algumas startups entrando e olhando esse mercado, né? Tentando suprir algumas demandas de financiamento e tudo, mas pelo que eu entendo, isso ainda de certa forma, é uma explicação para o gargalo e ainda atrapalha, pelo que eu estou entendendo, né? Tem sim, Natália, bem lembrado, tem algumas startups, fintechs, algumas que tentam combinar, por exemplo, quem acompanha o agro conhece bem a questão do barter, né? O barter funciona bem para o plantio, ali parte de fertilizantes, mas tem já iniciativas olhando o barter para financiar a estrutura, o silo, né? Todo o equipamento, então tem empresa já evoluindo, né? Isso é bom que traz, amplia as alternativas, né? Vamos acompanhar, né? Se a gente puder, vamos participar dessa jornada também. Tá. Eu queria que vocês falassem sobre esse novo segmento de negócios que é voltado para atendimento digital. Você comentou um pouquinho e também estava no balanço de vocês. Pode contar para nós o que é essa frente? Tá, acho que eu dou o start aqui, o Tadeu tem também bastante riqueza aí, até a visão do cliente ele pode completar. Isso é uma tendência, não nasceu agora. A Kepler veio trabalhando há alguns anos nessa solução, né? Para quem nos acompanha entender melhor, né? A gente tem a gente gosta de explicar que o grão, né? Ele está ali, mas ele é vivo, né? Ele respira, ele transpira, então o grão precisa ser conservado em determinadas condições de temperatura e umidade, para que ele preserve as suas condições e tenha o valor final de venda maximizado, por assim dizer. O contrário é verdade também, se o grão deteriorar, a temperatura lá, ele tiver secar muito, perde umidade, então ele também perde valor. Então tem uma temperatura e umidade de equilíbrio que maximiza o valor. O que a gente provê para o cliente, soluções de armazenagem, eles trabalham com aeração, com vários controles de temperatura, com várias questões para permitir que quem armazena, o produtor, preserve o valor do grão. Quando você pega essas condições e aplica a tecnologia em cima, e a companhia lançou em 2019, né, o Sync, na verdade é uma plataforma digital que ela faz ali a conexão dos equipamentos que fazem esse controle da temperatura, da umidade, através de sensores, né? Ela joga todos esses dados para a nuvem e permite que seja trabalhado e devolve esses dados tanto para o produtor rural como para nós da companhia e permite que a gente possa oferecer um serviço de monitoramento, de controle. Então, com isso, o produtor rural ele divide com o sistema, com a plataforma e conosco, vamos dizer assim, a capacidade de fazer uma melhor gestão, ele consegue fazer pelos dados, né? Então a gente, no primeiro momento, a gente quer oferecer essa tecnologia para os equipamentos novos, então os equipamentos novos que estão saindo da fábrica, a maior parte deles já sai com essa tecnologia embarcada, né? Menos que o cliente não queira. Mas o custo, o investimento perto do silo dessa tecnologia, ele é pequeno, ele é muito pequeno perto do todo. Então ele já sai com essa tecnologia embarcada, já permite que o cliente opere. E aí a gente tem, esse é um movimento, quer dizer, ele já gera um crescimento a mais para o nosso negócio por conta disso. O segundo movimento que a gente queremos avançar também, Natália, é trabalhar com toda a base, né? A gente tem uma quantidade, estimamos perto de 17 mil plantas de armazenagem pelo Brasil, então são plantas que foram construídas anteriormente e não tinha essa tecnologia, então tem todo um mercado enorme para essa tecnologia ser instalada lá também, então é uma segunda frente de negócios. Então é por aí, Tadeu. Não quero me estender muito, mas para deixar um pouquinho, talvez você falar
o que ajuda, né, o cliente, por que é importante o cliente investir nessa tecnologia que a Kepler vai estar oferecendo, né? Na realidade, a tecnologia vem para auxiliar o produtor, que nem todos são especialistas em armazenagem de grãos, né? Os especialistas somos nós, né? A contribuir com o produtor que ele tem essa visão do especialista próximo a ele, porque nós vamos ter os dados, né, deles, do que está acontecendo na unidade, não só em termos da armazenagem, que nem o Paulo falou, da armazenagem, umidade, temperatura de grão, bem como do funcionamento dos equipamentos, né? Você pode sofisticar a instalação para você enxergar tudo o que acontece dentro da unidade. Se os motores elétricos dos transportadores estão funcionando bem, se não existe desalinhamento. Eu falo alguns termos que são mais técnicos do negócio, tá? Só para tentar ilustrar. E esse desalinhamento de uma correia pode prejudicar o funcionamento da unidade. Então, você consegue monitorar todos esses pontos para que a unidade funcione e você preveja coisas que possam acontecer. No secador, você pode prever se o produto vai estar muito ou pouco seco, porque você tem sensores de umidade, sensores de vazão de ar, sensores de temperatura, e tudo isso permite que você construa informações, né, que você disponibilize informações para fazer com que esse controle das unidades seja possível, né? Isso não é uma coisa muito recente no nosso segmento, tá? No segmento de armazenagem de pós-colheita. É bastante recente. Então, existe um vasto campo para crescer, porque as oportunidades estão todas aí, né? Quando não tem nada e precisa, é onde você tem as maiores oportunidades, né? E hoje, como o Paulo falou, são 17 mil unidades, conforme a Conab, de armazenagem de grãos, unidades armazenadoras. Nenhuma delas tem um sistema, e as que têm, começaram, são bem mais simples, né? Então, existe esse poder, essa possibilidade de sofisticar e melhorar a vida do armazenador, independente de ser produtor, trading, cooperativa, sei lá o que for, né? Porque todos vão precisar fazer esse tipo de trabalho. Quem ficar para trás, daqui a alguns anos, né? Eu tenho 32 de Kepler, tá? Daqui a alguns anos, daqui 32, eu acho que todo mundo vai, no mínimo, muito menos, todo mundo vai precisar ter o sistema. Se você vai até para comercializar algo, vai ter que ter alguma coisa nesse sentido, né? Entendi. A rastreabilidade e tal. Então, é uma oportunidade que está no mercado aí, estamos correndo bastante para supri-la, né? Eu também, nas minhas conversas com os clientes aqui que eu tenho visitado, quando você explica o que ele vai fazer direitinho, o pessoal fala, não, isso me interessa. Então, acho que estamos no caminho certo. Muito legal. Gente, confesso que eu teria, assim, muitas mais perguntas para fazer para vocês, mas vamos encerrando por aqui apenas pela questão do horário. Espero receber vocês de novo. Obrigada de verdade. O pessoal que está assistindo, se gostou, deixe o seu like aqui, comente o que achou da entrevista, sugira também empresas que vocês gostariam de ver por aqui. E Paulo e Tadeu, obrigada novamente pela atenção, pelo tempo de vocês, tá? Imagina. Obrigado, prazer estar com vocês. Ficamos à disposição para uma nova conversa. Obrigado, Valeu, Natália. gente. Um abraço para todos. Obrigado, Um abração. Tchau, tchau.